Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. O objetivo deste vídeo é mostrar como construir no LibreOffice Planilha uma tabela para o sistema de amortização constante de uma dívida e também para o sistema de amortização francês. Para exemplificar, estou com o seguinte problema. Uma pessoa fez uma dívida de R$ 8.660, que deverá ser paga em 5 parcelas mensais, com juros de 8% ao mês. Começaremos com o sistema de amortização constante. Então, o saldo devedor é de R$ 8.660, ou seja, igual o valor da célula B1. O mês 0, a pessoa não amortiza nada na dívida, não paga juro e nem prestação. Ou seja, é o momento que ela assinou o contrato contraindo a dívida. Agora vamos calcular a amortização. No sistema de amortização constante, a amortização é constante. E o que é amortização? Ora, a amortização seria o valor da dívida se não houvesse juros. Então, para este exemplo, a pessoa está contraindo uma dívida de R$ 8.660, que deverá ser paga em 5 parcelas. Então, eu vou pegar B1 e vou dividir por B3. Como B1 é um valor fixo, constante, eu vou travar essa célula. Então, B1 e B3. Ou seja, se não tivesse juro, a pessoa pagaria R$ 1.732 por mês. Mas tem juro. Como calculo o juro? Eu vou apertar igual. Então, sobre o saldo devedor, a pessoa vai pagar por mês 8% de juro. Como o juro é um valor fixo, eu vou travar esse intervalo. Então, coloco o dólar antes da letra e entre a letra e o número. E como está em porcentagem, é só dividir por 100. Então, aí, o juro seria de R$ 692,80 no primeiro mês. Prestação do primeiro mês. Qual seria o valor? Ora, se não houvesse juro, a pessoa pagaria este valor, porém tem um juro de mais 692. Então a prestação seria C18 e mais D18, que são as células, cujo valor vai dar 2.420. Saldo devedor. Ora, a pessoa contraiu uma dívida de 8.660, mas já posso abater ou amortizar na dívida 1.732. Então, o saldo devedor é 6.928 do primeiro mês. Ela já pagou 1.732. Como que eu posso achar esse valor mensal? Ora, eu pego o valor que a pessoa devia inicialmente, que é um valor fixo, e desconto ou subtraio o que já temos no saldo devedor. Tá aí. Então, realmente já pagou R$ 1.732 do primeiro mês. Eu posso clicar e posso arrastar. Aí eu vejo que o saldo devedor foi diminuindo com o passar do tempo e no quinto mês eu quitei a dívida. A amortização foi constante, o juro foi caindo com o passar do tempo, a prestação também foi caindo. Uma crítica que é feita a esse sistema de amortização constante é que a primeira prestação fica muito alta e a última fica muito baixa. Para corrigir essa discrepância, existe o sistema de amortização francês. Vamos agora fazer o sistema de amortização francesa, também chamado de tabela Price. Mas antes de fazer o sistema de amortização francesa, eu preciso calcular qual seria o valor da prestação deste financiamento, caso fosse uma prestação constante. Para calcular a prestação, você pode usar a função PGTO do LibreOffice. E aí ela vai te pedir aqui como argumento a taxa do financiamento. Então estou financiando com 8% ao mês. Então vou ficar a célula B2 dividido por 100. Lembrando que sempre os juros são em decimais. Período de pagamento. No caso são 5 parcelas, ponto e vírgula. Agora pede o valor presente, que é o capital a ser financiado. Estamos financiando 8.660. Fechou o parêntese. O LibreOffice calcula para você que a prestação mensal deveria ser R$ 2.168,95. Bem, vamos agora montar a tabela
Price para este problema. O saldo devedor no mês 0 é 8.660. Mês 0 não tem amortização, não tem juro e também não tem saldo abatido. Vamos calcular agora o juro. O juro seria, em cima do capital, seria 8.660 e vezes a taxa de juro, que é de 8%. Como a taxa de juro é um valor constante, eu vou travar essa célula. E vou dividir por 100, porque sempre o juro é em decimal e não em porcentagem. A prestação. A prestação na tabela Price, ela é constante. Ela não é muito alta no primeiro mês e não é muito baixa no último mês. Então ela é um valor fixo. Então qual seria o valor da prestação? Seria esse valor sem o sinal de negativo. Então vou escrever igual, menos, e vou clicar nessa parcela. Na tabela Price, a prestação ela fica constante. Então eu vou travar esse intervalo. Então coloquei o dólar entre a letra e o número e antes da letra. Agora a amortização, como é que eu calculo? Como nós vimos anteriormente, que a prestação ela é o juro e mais a amortização. Então pela lógica reversa, a amortização será a prestação e menos o juro. Saldo devedor, como é que eu achei o saldo devedor? Peguei a linha de cima e menos a amortização. Então a mesma lógica aqui. Então a linha de cima e menos o valor da amortização. Teclo Enter. Como que eu achei esse saldo abatido? Ora, eu peguei o total e menos este valor. Então vou fazer a mesma lógica aqui. Então é igual o valor que eu devo, que é um valor fixo. Então vou travar esse intervalo. E menos o que amortizou aqui nessa parte. Pronto, agora eu posso arrastar e eu vou ter a tabela Price para este exemplo. Então eu vejo que com 5 meses eu eliminei meu saldo devedor, a prestação ficou sempre constante, o meu juro foi caindo com o passar do tempo e a minha amortização foi crescendo com o passar do tempo. Então, em resumo, temos que sistema de amortização constante, a sua amortização fica constante, a sua prestação fica variável, porém a primeira fica muito alta, a última fica muito baixa. Isso aqui é mais utilizado em financiamentos a longo prazo. Para financiamentos a médio prazo, é comum usar o sistema de amortização francês, ou tabela Price, no qual a prestação fica igual ou fica constante e a amortização fica variável. Bem, espero que você tenha gostado dessa aplicação do LibreOffice. Obrigado por sua atenção, abraços e até o próximo vídeo. Falou!